Pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando a resolução das questões 5 e 6. Tá? A questão 5 é esta questão, que apresenta aqui este problema. Diz o seguinte: na figura temos um retângulo com área igual a 120 centímetros quadrados. Então esse retângulo aqui, ele vai ter 120 centímetros quadrados aí de área. Ele completo, tá? Um círculo com área igual a 81. Então, esse círculo aqui tem 81 centímetros quadrados. E um triângulo com área igual a 29 centímetros quadrados. Então, o triângulo tem área igual a 29 centímetros quadrados. Qual é a diferença entre a soma das áreas das regiões azuis e a área da região vermelha? Para resolver esse problema, nós precisamos compreender uma propriedade muito importante. Vou usar aqui um exemplo simples para que a gente possa compreender a resolução da questão aqui. Vamos pensar numa soma qualquer, por exemplo, 20 mais 9, por exemplo. Porque é o que vai acontecer, eu vou somar as áreas em azul e depois eu vou retirar a área do círculo. Então, eu vou usar aqui uma soma de dois números e eu vou retirar aqui um valor qualquer, 10. Esse exemplo aqui, ele não tem relação com a resolução do problema, é só para a gente entender o que vai acontecer depois. Qual o resultado que a gente teria disso daqui? Olha só, 20 mais 9 dá 29, 29 menos 10 dá o quê? Dá 19. Então, a gente tem aqui uma igualdade, 29 menos 10 é igual a 19. O que acontece se eu retirar, por exemplo, 9 aqui do 29 e eu retirar 9 aqui do 10? Será que vai interferir aqui nesse resultado? Então, 29 menos 9 vai ficar 20. 10 menos 9 vai dar 1. 20 menos 1 vai dar 19. Olha só, o resultado ele permaneceu, não houve alteração. Então, como eu retirei a mesma quantidade do minuendo e também do subtraendo, a igualdade anterior ela foi preservada, o resultado que a gente tinha antes continuou. Tá? Então, é com essa ideia que a gente vai resolver aqui esse problema. Se a área do retângulo estivesse completa, ela seria 120, 120 centímetros quadrados. E aí eu vou somar com a área do triângulo. Se ela estivesse aqui completa, ela seria de 29 centímetros quadrados. O que vai acontecer em seguida? Em seguida, nós iremos subtrair pela área do círculo, que no caso aqui é 81. Então, menos 81. Qual o resultado que a gente tem disso? Então, 120 mais 29, a gente tem 149. 149 menos 81, o que a gente vai ter? Vamos fazer a conta aqui. Então, 149 menos 81. Então, vamos ver aqui o que a gente vai ter. 9 menos 1 dá 8. 14 menos 8 dá 6. Então, vamos ter que a diferença entre a soma das áreas em azul e a área do vermelha, que é do círculo, vai resultar em 68. Tá? Mas o que acontece? Essas áreas elas não estão completas, Então, o retângulo vai faltar aqui uma parte, o triângulo vai faltar aqui uma parte também, Mas o que a gente observa? Que a mesma área que é retirada do retângulo também é retirada do círculo,
A mesma área que é retirada do triângulo também é retirada do círculo. Ou seja, eu vou retirar uma mesma quantidade aqui, né, do minueno, que no caso seriam as somas em azul. Eu vou retirar uma determinada área, que não sabemos qual é exatamente, mas eu vou retirar essa mesma área do 81, que é referente ao círculo. Então, a gente, através do exemplo anterior, né, que a gente viu aqui, quando a gente retira a mesma coisa do minuendo e também do subtraendo, o resultado ele permanece o mesmo, né, como se as áreas estivessem integrais, né, as áreas totais. Tá? Então, a partir desse princípio, a gente chega à conclusão de que a área aqui, né, correspondente a essa diferença, corresponde a 68. Ela não foi alterada, né, pela retirada aqui dessas áreas. Então, mesmo que estivessem em posições diferentes aqui, né, o resultado permaneceria o mesmo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido aí o raciocínio para a resolução desta questão. Vamos ir para a próxima questão. Um retângulo foi dividido em 3 triângulos, um branco, um cinza e um azul. O lado do triângulo azul sobre a diagonal do retângulo tem o dobro do comprimento do lado do triângulo cinza sobre essa diagonal. Então, essa informação ela é muito importante e vai ajudar a gente aqui na questão B. Tá? Questão A pergunta qual é a área do triângulo branco. Aqui é muito simples, né? A área do triângulo branco, vamos usar aí a fórmula, base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base dele? A base dele pode ser o 30. Tá? Então, temos aqui 30. A altura dele é a mesma aqui, né? Como se trata de um retângulo, então essas duas áreas aqui opostas têm a mesma medida. Então, vezes 40. Tudo isso dividido por 2. 30 vezes 40, só a gente pensar em 3 vezes 4, né? A gente vai ter 12. Juntando agora os dois zeros, teremos 1.200. 1.200 divididos por 2 igual 600. Muito simples a questão A. 600 centímetros quadrados. Tá? A resposta na letra A. Muito, muito tranquilo. Qual é a área do triângulo azul? Então, agora o foco nosso vai ser o triângulo azul. Olhando aqui o triângulo azul, a gente poderia ter a base dele, né? Poderia ser 40. Se a gente imaginar essa figura deitada aqui, né? O 40 poderia ser a base dele. E aí nós precisamos da altura, né? Para que a gente aplique também a fórmula, né? Base vezes a altura dividido por 2. A questão é que inicialmente a gente não tem essa medida, né? A gente não sabe aqui essa altura. Tá? Então, eu vou excluir aqui essa marcação para a gente poder resolver a questão. Olha só, lá no enunciado diz o seguinte: o lado do triângulo azul sobre a diagonal do retângulo, então essa parte azul, tem o dobro do comprimento do lado do triângulo cinza. Tá? Então, isso significa o quê? Significa que a medida aqui, essa medida cinza, né, ela caberia 2 vezes aqui nessa parte em azul. Então, aqui nessa parte em azul tem 2 segmentos cinzas. A gente pode pensar dessa forma. Tá? Então, a gente poderia dividir essa diagonal em 3 pontos. Primeiro ponto aqui no limite, né, desse lado cinza. E depois, aproximadamente aqui no meio desse lado do triângulo azul, a gente faria outra marcação. A posição exata dele não é importante. Agora, esse primeiro ponto aqui, ele vai ajudar a gente bastante, tá? Então, esse lado cinza é a referência para a gente, né? De acordo com o problema,
o lado aqui azul tem o dobro dessa medida. Então, nós dividimos o lado azul em 2 segmentos, e agora a gente tem um total de 3 segmentos aqui sobre a diagonal. Agora a gente pode traçar segmentos paralelos ao lado aqui de 40 centímetros até chegar aqui no lado de 30 centímetros. Pelo fato de esses pontos aqui sobre a diagonal determinarem segmentos com a mesma medida, então segmento tem a mesma medida desse segmento, que tem a mesma medida desse segmento. Ocorre que nesse lado aqui de 30 centímetros, esses segmentos que nós traçamos, ele vai dividir esse segmento também em 3 segmentos com a mesma medida. Então aqui a gente tem uma espécie de escala agora, Como esse lado tem 30 centímetros, então cada um desses segmentos aqui mede 10 centímetros. Então 10, o segundo também tem 10 e o último também tem 10. Veja bem, lá no início nós estávamos precisando saber a medida da altura aqui do triângulo azul. A gente pode observar que agora é possível a gente determinar essa altura. Olhando aqui no lado de 30 centímetros, tendo ele como referência para a gente poder medir, a gente pode chegar à conclusão que essa altura corresponde a 2 segmentos aqui de 10 centímetros. Então, a altura do triângulo azul corresponde a 20 centímetros. Agora a gente pode aplicar a fórmula, Então, base 40, Então, imagine a figura deitada aí, 40, a altura 20 centímetros, tudo isso dividido por 2. Então, 4 vezes 2 dá 8, mais os 2 zeros, 800. 800 divididos por 2 igual 400. 400 centímetros quadrados. Então, essa é a área do triângulo azul. Tá bom? Então, nesse tipo de questão é importante usar a imaginação, a criatividade, desenhar segmentos ali que não existem ainda, Você vai determinar, para que você consiga chegar na resposta certa, tá? Então, tenha esse olhar aí sobre essas questões e utilizem essas estratégias, Então, espero que vocês tenham compreendido a resolução dessas 2 questões, tá? E, caso alguém não tenha me enviado ainda, façam as suas resoluções com as suas explicações e me enviem, tá bom? Então é isso, gente.